A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa. Quem vem em busca de um milagre essa noite, diga amém. Glória a Deus, eu também vim em busca do meu milagre essa noite. E eu sei que o Deus que opera milagre está aqui. Não porque essa é a quarta do milagre, mas porque essa é a casa de Deus. E aonde o Senhor está, maravilhas acontecem. Aonde a morte jamais esteve no mesmo lugar que Jesus estava, e Jesus saiu, e a morte ficou ali. Muito pelo contrário, todas as vezes que Jesus chegou no local que havia um morto, que ele encontrou com o morto, esse morto ressuscitou. Porque o nosso Deus, Ele é mais poderoso do que a morte. Ele venceu a morte. E nós também, por Ele, venceremos e teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Eu queria convidar vocês a se colocarem em pé. Diga para o seu vizinho da direita e da esquerda: hoje é uma noite de milagres. Diga que ele é bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, ela tem a ver com a palavra que a Bíblia fala muito sobre ela. Acessos à nossa alma através de portas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso essa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6. Não, versículo 8. Eu queria que, se fosse possível, projetar esse versículo aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler todos juntos aqui? Já está projetado aqui? Vamos ler? Sede. Mas não, peraí, gente. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Sede vigilantes. O diabo, adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando. Olha só, a palavra de Deus nos dá um alerta. Sede sóbrio, por um motivo. Não só sóbrio, e vigilante. Ou seja, não esteja embriagado, distraído, mas esteja sóbrio, atento, vigilante, por um motivo. Quem é o nosso adversário? O diabo. Ele anda em derredor como um leão que ruge, com um único objetivo. Qual que é o objetivo do diabo? Procurando alguém para devorar. Podeis tomar assento. Feche seus olhos. Vamos para uma palavra de oração nesse momento. Soberano e eterno Deus, Pai, na Tua presença nós estamos nessa hora. Pedimos a ação do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, na nossa vida, para que possamos entender, Pai, e praticar tudo o que o Senhor há de falar conosco nessa noite, através da Tua palavra. Abre nossa mente, nosso entendimento e o nosso coração, para entendermos, em nome de Jesus. Amém. Conforme eu disse, existe acessos à nossa alma, e a Bíblia fala de portas sobre isso. Engraçado, a Bíblia fala mais de 300 vezes sobre portas. A Bíblia fala que Jacó viu uma escada que subia nos céus e a terra, em Gênesis 28, 17, e ele disse que ali era a porta do céu. Em Mateus 16, 18, quando Jesus falou que Pedro, quando Pedro é revelado por Deus que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Jesus falou assim: tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Jesus fala ali sobre a porta do inferno. Ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Em Mateus 7 e Lucas 13, vai falar sobre a porta da salvação. Mas vai falar também sobre a porta da perdição. E tem tantas portas. Quando Jesus fala
nesses versículos que eu acabei de citar, que estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à salvação. E largo é o caminho, e espaçosa é a porta que conduz à perdição. No Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 7, Deus, quando aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, e Caim fica chateado, nervosinho por causa daquilo, e Deus diz para ele, olha, se você proceder direito, a sua oferta também será aceita. E Deus faz um alerta para ele, olha, o diabo jaz à porta, olha lá, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à... Olha, vamos ler tudo juntos? Se procederes bem, não serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o diabo jaz à... O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus está mostrando aqui para Caim que o diabo estava já às portas. E é interessante a gente entender de que forma, então, a Bíblia coloca essa questão da porta. Você percebe que a Bíblia trata a porta como um acesso. A porta tem esse significado, esse objetivo, dar acesso, ter acesso a algo. E a Bíblia relata muito sobre isso, e eu quero ter alguns acessos, que a Bíblia, algumas portas que nós abrimos, que há a possibilidade de nós abrirmos, e às vezes nós damos acesso ao mundo espiritual. É importante nós entendermos que o mundo espiritual, o acesso a ele é aberto de dentro para fora. Não tem como Jesus entrar na sua vida se você não der acesso a ele. Da mesma forma, não tem como o mal entrar na sua vida se você não der acesso a ele, permissão a ele, abrir passagem para ele. E algumas portas de acesso que a Bíblia nos relata, nós podemos dar acesso, abrir esse portal, essa porta, através de pensamentos. De acordo com o que nós ficamos maquinando, pensando, nós podemos deixar que o mal ou que o bem entre em nossa vida. Os nossos olhos são uma porta de acesso. Com ele você pode olhar e deslumbrar as maravilhas de Deus, como com ele também você pode cobiçar. Então ele é uma porta de acesso para o mundo espiritual na sua vida. A boca também é um portal de acesso para a minha e para a sua vida. Porque com a boca você declara bênção ou você declara maldição. A boca pode matar, como a boca também pode salvar. Você pode incendiar uma floresta com a sua língua, que já está na sua boca. Então, muito cuidado com os acessos. O coração é uma porta de acesso. Se você desejar coisas ruins no seu coração, você estará dando acesso às coisas no mundo espiritual, das coisas ruins. Vai dar acesso ao inimigo sobre a sua vida. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então, como que você alimenta o seu coração? De que forma você enche o seu coração? O coração é uma porta de acesso para o mundo espiritual também. Mas eu quero tratar de um outro acesso hoje. Talvez algum desses outros fique para uma outra oportunidade. Mas hoje eu quero falar uma porta de acesso que é os ouvidos. Diga comigo, os ouvidos. Olha bem, o seu ouvido é uma grande porta de acesso para o mundo espiritual. E nós temos que ter cuidado com esses acessos que nós temos para nossa alma.
Olha só, a Bíblia diz que em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem do ouvir. Diga comigo, a fé vem do ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Entenda que, até para que você tenha fé, você tem que abrir o acesso através dos seus ouvidos, para que você desfrute de coisas boas, da fé, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. E eu quero, diante disso, diante dessa introdução, eu quero ilustrar aqui rapidamente duas situações que a Bíblia nos fala sobre pessoas, sobre dois personagens, que tiveram a sua vida mudada, transformada, com a questão dos ouvidos. Por ouvir algo e dar este acesso ao mundo espiritual e mudar a sua condição. É importante que a gente entenda que, dependendo do que nós abrimos, do que nós ouvimos, muda a nossa história rapidamente. E muda de forma drasticamente, para o bem ou para o mal. As pessoas, quando vêm à casa do Senhor, que não conhecem a Cristo, que estão ouvindo a palavra de Deus, como aqui nessa noite é possível que tenha no nosso meio pessoas dentro deste contexto, através dessa ministração, através do que está sendo dito, através do agir da palavra de Deus, se ela der ouvidos, a vida dela é totalmente transformada de hoje para daqui a pouco. É rápido. Porque Deus, quando entra, muda. Por isso que a Bíblia fala assim, quem tem ouvidos, outros ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então nós temos que estar prontos para ouvir. A Bíblia nos dá essa advertência, estejam prontos para ouvir. E eu quero ilustrar isso. Eu não vou ficar lendo para que não ocupe muito tempo, mas você pode abrir a sua Bíblia, e no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, que eu quero contar aqui uma história, relatar aqui uma história bíblica, que vai nos fazer entender um pouco, e de repente você vai entrar dentro desses contextos. Porque talvez situações que nós vivemos aqui, que nos trouxe aqui essa noite, tem tudo a ver da forma como você se encontra aqui essa noite, com o que você tem ouvido. E é impressionante a gente parar para pensar um pouco, que sempre tem um mensageiro para más notícias. Se você ligar um telejornal, você vai perceber ali que quase 100% do que é noticiado são notícias ruins. Mensageiros de notícias ruins não faltam. Qualquer coisa de ruim que aconteça, minha avó dizia assim, que a notícia ruim chega a cavalo. Hoje, talvez, esse contexto não faz muito sentido, não é na cidade grande. Mas a notícia ruim chega a cavalo. Quantos já ouviram essa frase? Então, não sou eu que tem mais de 50 aqui, não. Então, a notícia ruim chega a cavalo. Então, ou seja, assim, essa situação sempre há um mensageiro. Diga assim, sempre há um mensageiro. Sempre há. Para notícias ruins, sempre há um mensageiro. E esses mensageiros são um problema, porque vai fazer com que a nossa vida, dependendo de como nós abrimos essa porta, as coisas mudam. E eu quero mostrar para você, dentro desses 2 episódios que eu vou narrar aqui para ilustrar e para aplicar essa palavra, que um deles, ele foi levado, por causa de notícias ruins, ele foi levado a uma situação caótica, decadente, uma situação deprimente. E o outro, ele mesmo, se levou a isso, não precisou ninguém carregar ele, diante dessa porta de acesso chamada audição. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, que o primeiro rei de Israel, chamado Saul, tinha 3 filhos. E um desses filhos, chamado Jonatas, era muito amigo de Davi. Olha lá, diz assim a palavra de Deus: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Tinha ele 5 anos de idade, quando chegou
a notícia, diz assim, quando chegou a notícia, presta bem atenção nessa palavra. Quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido, sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair. E ele ficou manco ou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Entenda bem a história desse rapaz, desse jovenzinho. Na época, essa criança. Uma criança que nasceu em um berço real. Nasceu como príncipe, um príncipe rico, mas viveu como um pobre fugitivo. Como eu disse, Saul foi o primeiro rei de Israel. E nesse contexto, dos seus 3 filhos que ele teve, Jonatas era um amigo de Davi. E Jonatas teve esse menino, chamado Mefibosete. Porém, num certo dia em batalha, morreu Jonatas, seus 2 irmãos, e morreu também o rei Saul. E quando isso acontece, automaticamente, quando um rei era morto, o rei que iria sucedê-lo matava e acabava com todos os seus descendentes, para que não houvesse sucessão ao trono, para que não houvesse reivindicação ao trono posteriormente. Então, quando a notícia chega ao palácio, olha, Saul, Jonatas e os seus 2 irmãos estão mortos em batalha. Aquela mulher que tomava conta deste menino chamado Mefibosete, ela escuta essa notícia. E aí, como eu disse, o portal se abre e recebe o impacto da notícia ruim. E essa notícia ruim faz essa mulher se desesperar. Aliás, eu imagino aqui o pânico que se gerou no palácio, porque o rei e os seus herdeiros estavam mortos. E aquela mulher, no seu desespero, no seu pânico, ela pega aquela criança de 5 anos, e ao fugir, ela deixa aquela criança cair. A Bíblia não diz de qual altura aquela criança caiu. A Bíblia não diz se aquela criança caiu de uma sacada, de repente ela está fugindo por uma janela. A Bíblia não diz se ela caiu de um cavalo, que ela estava apressadamente correndo. A Bíblia diz só que esse menino, que tinha tudo para ser super bem sucedido, para esse menino que viveu até os 5 anos em berços de ouro, para esse menino que viveu até 5 anos tendo tudo do bom e do melhor, para esse menino que tinha uma projeção de ser o futuro rei de Israel, estava ali, com apenas 5 anos de idade, porque alguém ouviu uma notícia ruim, causou um dano terrível na vida dele. E ele fica coxo, e essa mulher, no desespero, some com esse menino. E a Bíblia nos diz que esse menino, aí já no capítulo 9, vai dizer que esse menino cresceu. Mas ele cresceu e foi levado para uma cidade chamada Lodebar. E ele ficou na casa de um homem chamado Maquir, filho de Amiel. Interessante que a palavra Lodebar significa um lugar de baixa estima, um lugar de pobreza, um lugar de abandono. E Mefibosete passa o resto, uma boa parte da sua vida, até praticamente de 15 a 17 anos, após a queda, morando escondido, morando num lugar árido, num lugar pobre e num lugar de abandono. A palavra Mefibosete significa vergonha. Então entenda o que uma notícia ruim, o acesso à alma através da porta da audição, pode causar na vida de alguém. E você, para que você possa entender, Mefibosete ficou ali por todo este tempo, até 20 anos de idade. Quando um dia, o rei Davi diz assim: há alguém, ele pergunta dentro do palácio, há alguém, descendente de Saul, para que eu possa usar a misericórdia de Deus sobre a vida dele?
Talvez você se encontre aqui numa história parecida com essa. Talvez você chegou até aqui essa noite ouvindo coisas, alguém ouviu coisas, ou você passou a sua vida ouvindo coisas, notícias, situações que te levaram, alguém te levou a uma situação de desprezo, de abandono, de baixa estima. Às vezes você passou uma vida inteira dizendo assim: você não vai dar nada. Às vezes você passou uma vida inteira dizendo assim: você não vai ser nada nessa vida. Às vezes você chegou até aqui porque alguém te julgou neste lugar. Você não foi para lá sozinho. Mas alguém recebeu a notícia. Às vezes pais tomam decisões, filhos tomam decisões que jogam pais em situações, e pais jogam filhos, e maridos jogam esposa, e esposa joga maridos, em lugares tristes, áridos, de abandono. Você está se sentindo exatamente desta forma. Por quê? Porque alguém sempre tem ministrado notícias ruins sobre a sua vida. Esse menino não precisava ter passado por isso, se aquela mulher que cuidava dele, que era responsável por zelar por ele, não tivesse sido descuidada, apavorada, ao receber uma notícia ruim. Talvez você está aqui, está identificando, talvez alguém que você mesmo tem julgado numa situação como essa. Talvez por ouvir uma notícia ruim, você abandonou um projeto, abandonou um sonho, abandonou um plano, um propósito, e toda a sua família veio junto com você. E vocês estão hoje, num contexto, vivendo numa situação muito aquém daquela pelo qual era o propósito que tinha planejado para você. Talvez você passou anos vivendo numa situação muito bem, muito boa. Mas uma notícia ruim fez que você tomasse uma decisão desesperadora. E essa decisão que você tomou levou muita gente com você para um lugar muito abaixo daquele pelo qual Deus tinha planejado para a sua vida. Cuidado com as notícias que você ouve. E eu quero trazer um outro personagem, e depois eu fecho com esses dois, em 1 Reis, no capítulo 19, que é um homem que eu admiro muito, que é o profeta Elias. É um homem que até chegar nesse capítulo 19 aqui, este homem fez coisas que eu fico, meu Deus, como pode um ser humano ser tão usado pelo Senhor, te dar tanto espaço para ser usado pelo Senhor? Elias era um homem que disse que não ia chover e não choveu, por mais de 3 anos, nem orvalho caiu sobre a terra. A Bíblia diz que Elias, em determinado momento, depois que ele disse que iria chover, a chuva veio. Mas antes da chuva vir, ele reúne todo Israel, faz ali um altar, desafia 450 profetas de Baal, e fala: o Deus que responder com fogo, este é Deus. E o povo abraça aquele desafio, e os profetas de Baal também. E aqueles homens falam assim: olha, passaram da manhã até próximo ao meio-dia clamando a Baal para que mandasse fogo sobre aquele altar, sobre aquele holocausto. E nada aconteceu. Mas quando Elias orou, a Bíblia nos fala, alguns teólogos dizem que foi uma das orações mais curtas da Bíblia. A Bíblia fala que Elias orou, depois que aqueles 450 profetas já tinham desistido, não conseguiram. A Bíblia diz que Elias orou e disse assim: Senhor, manda fogo, para que esse povo reconheça que Tu é Deus sobre Israel. A Bíblia diz que desceu fogo do céu, consumiu todo aquele holocausto, consumiu aquele altar. Elias ainda tinha derramado água sobre o holocausto. A Bíblia diz que em volta do altar ficou como se fosse um laguinho, e o fogo consumiu aquilo tudo. E ali Elias venceu aquele desafio, e os 450 profetas de Baal foram mortos ao fio da espada. Gente, não é se admirar? Não é de empolgar com a fé de um homem desse?
Diz que chove e chove, diz que não chove e não chove, diz que cai fogo do céu e fogo cai. Mas poucos instantes depois que isso aconteceu, um mensageiro bate à porta da casa dele. E diz assim: olha, Elias, a mulher do rei Acabe, chamada de Jezabel. Sabe quem é a rainha, né? Pois é, ela mesma. Ela manda dizer para você, ó, que amanhã, marca o horário aí, ó, amanhã essas horas, você está morto. E mandou uma sentença de morte para ele. Depois de tudo isso que aconteceu, Elias escuta uma notícia: olha, você vai morrer. E aquilo desestrutura ele. A Bíblia diz que Elias fica com medo. Foge para o deserto. Deita debaixo de uma árvore chamada da qualidade de zimbro. Eu disse que ele deita debaixo de um zimbro e pede a morte para Deus. Meu Deus, se um homem como Elias, depois de fazer feitos tão grandes como este, que nos desafia a nossa fé, que nos enche de esperança, porque o livro de Hebreus fala que o Elias era um homem segundo as nossas paixões humanas, ou seja, o que o Elias fez, nós também podemos fazer. E este homem fica em depressão. Olha, meu irmão, se um homem como este ficou em depressão, e a Bíblia é muito linda ao mostrar os grandes feitos, os grandes autos de homens como ele, mas a Bíblia também mostra o quão baixo às vezes nós podemos chegar. A Bíblia não esconde as nossas fraquezas. E ele teve medo. E ele fugiu para um deserto, pediu a morte, ficou em depressão. E a Bíblia nos diz que um anjo chega diante de Deus, já tinha desistido de tudo, Elias. Senhor, chega para mim, eu prefiro morrer. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá. E o anjo trouxe pão e água. E Elias come aquele pão, bebe aquela água e volta a dormir. A Bíblia diz que o anjo voltou novamente, sacudiu ele e falou: rapaz, levanta, porque longo é o teu caminho ainda. A Bíblia diz que Elias levantou, comeu de novo, bebeu de novo, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aí eu te pergunto, voltando para o propósito de Deus? Não. Fugiu para mais longe ainda do propósito de Deus. E entrou em uma caverna. Entenda isso de uma forma espiritual. Às vezes, você tem tantos testemunhos bonitos para contar que Deus tem feito na sua vida. Talvez certamente você tem maravilhas para falar de quão grandes coisas o Senhor já fez na sua vida. Mas uma notícia, olha, observe que não precisa de muita coisa. Se você abrir a porta, apenas uma notícia pode fazer você mudar absolutamente de uma hora para outra. Sabe quando você está de fé em fé, de vitória em vitória? Sabe quando você está nadando de braçada? Sabe quando tudo de bom está acontecendo na sua vida? Sabe quando você está vindo o agir de Deus? E aí você começa a ter uma dorzinha, recebe um diagnóstico, vai no médico e recebe uma notícia. E essa notícia não é nada do que você gostaria de ouvir. Talvez essa notícia tenha sido uma sentença de morte. Talvez você venha com a sua empresa, no seu trabalho, sendo prosperado, crescendo, sendo promovido, sua empresa vem aumentando, mas de repente, uma notícia ruim te abala. Isso aconteceu comigo. Na minha vida empresarial. Nós vínhamos em 2016, até 2016, de vento em polpa.
Deus vinha fazendo coisas que eu jamais poderia imaginar que Deus fosse capaz de fazer. Ao ponto das pessoas que trabalhavam, que prestavam serviço junto comigo, outros empresários que me conheciam há mais tempo, que não tinham tido o mesmo sucesso que eu tinha tido até aquele momento, chegavam e perguntavam: o que você faz? O que você consegue fazer para que você cresça, prospere? Eu conheço você há anos, e eu estou patinando aqui quase que do mesmo jeito que você me conheceu há 10, 15 anos atrás, e você olha onde você está. E eu enchia o peito e falava assim: é porque você não conhece o Deus que eu sirvo. Eu tinha o prazer de falar que Deus que me abençoara, que Deus que prosperava, que essa pessoa precisava conhecer o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, deixar Deus cuidar dos seus negócios. E eu pregava isso, tinha uma alegria para dizer isso. Até que eu recebo uma notícia do meu principal cliente, de um contrato que eu tinha 6 meses atrás assinado, que eu fiz um investimento absurdo para poder cumprir aquele contrato. Mas Deus vinha me abençoando tanto, que eu falei assim: isso aqui vai ser fichinha. Deus há de prover. E pouco tempo depois, menos de 6 meses depois, o mesmo cliente, que ficou sendo meu principal cliente, ele me chamou e falou assim: olha, infelizmente esse contrato que nós assinamos com você, infelizmente esse contrato que você investiu tanto dinheiro nele, infelizmente esse contrato que você se endividou por tantos anos aí, ele vai ser rescindido daqui 30 dias. Eu confesso para vocês que aquela notícia mudou a minha vida. Me jogou num buraco. Me jogou numa depressão. Me julgou como Elias foi parar numa caverna escura, que eu não via o sinal de luz nem no fim do túnel, mas nem de longe no fim do túnel eu via isso. Só eu e minha família sabe, e alguns amigos, o que eu passei. E assim foi com Elias. E assim talvez está sendo com você. Você que entrou aqui, que vinha tudo muito bem, até que você ouviu uma notícia. E quando a gente ouve essa notícia, se a gente não cuidar, assim como eu não cuidei, assim como Elias não cuidou, se abre uma porta para o mundo espiritual. E a gente vai parar no chão. E a gente vai parar no fundo de uma caverna. E a gente vai parar lá em Lodebar, num lugar de desprezo, num lugar de baixa estima, num lugar de desânimo, num lugar árido, assim como Mefibosete foi parar. Mas eu quero concluir essas duas histórias dizendo para você que, mesmo que você tenha desistido, assim como Elias desistiu, e Deus mandou o pão para Elias comer, e Deus mandou o alimento para Elias se alimentar, e o que Deus queria é que, com aquele alimento, o Elias corresse de volta para o propósito de Deus, e confiasse na ação de Deus, no agir de Deus. Ora, o Deus que já tinha feito tanta coisa por ele, como poderia deixar ele morrer por causa de uma notícia de Jezabel? Mas ele abriu a porta da alma dele para ouvir, e aquilo entrou no coração. Mas Deus não desistiu dele. Mesmo que ele correu 40 dias e 40 noites na direção oposta, mesmo que depois disso ele tenha enfiado numa caverna escura, Deus foi lá. Assim como Deus foi até mim, e assim como Deus está vindo até você nessa noite. E Deus chega na porta daquela caverna e chama Elias. Primeiramente, a Bíblia nos fala que veio um vento forte, um barulho tremendo. Mas é interessante que a Bíblia diz que Deus não estava naquele vento. Às vezes, a gente tem escutado tanta coisa, barulhos grandes, mas olha, Deus não está nessa barulheira não.
E a Bíblia nos diz que veio um terremoto terrível, que sacudiu os alicerces daquela caverna. Mas a Bíblia diz que Deus também não estava naquele terremoto. A Bíblia nos diz que veio um fogo muito forte. Mas Deus também não estava naquele fogo. Mas aí Deus chega na porta daquela caverna e chama Elias com uma voz mansa e suave. E ali estava Deus, numa voz mansa e suave, perguntando: Elias, que fazes aqui? Dá para você parar e pensar um pouquinho. Em que caverna que você se enfiou? E Deus está falando hoje para você, essa noite, com a voz mansa e suave: que fazes aí? Você observa que Deus não desistiu de Elias, mesmo que ele já tenha desistido da própria vida dele. Deus manda um anjo, Deus manda um alimento, e mesmo assim Elias não resolve voltar para o propósito de Deus. Aí Deus vai pessoalmente até ele, com a voz mansa e suave: o que você está fazendo aí? Irmãos, presta atenção que eu vou falar para você. Caverna escura não é lugar para um cristão, filho de Deus, ficar. Nunca, jamais existe um propósito de Deus que um crente esteja enfiado numa caverna escura, sozinho. Isso não é propósito de Deus. E o Deus que falou para Elias, ele fala para você: sai daí essa noite. Eu tenho um grande caminho para você seguir, ninguém vai te matar. Você não vai morrer por causa dessa sentença que te deram. A sua empresa não vai morrer por causa dessa sentença que te passaram. Talvez você escutou um cliente, talvez você escutou um advogado, talvez você escutou um contador, talvez você fez coisas erradas que te levaram para alguns caminhos. Mas o Deus é o Deus do milagre, irmãos. Deus faz coisas que nós não podemos fazer. É Deus que muda a história, não sou eu e nem você, assim como Ele voltou a mudar a minha história e me tirou daquela caverna no que eu estava e disse: ei, rapaz, isso aí não é o fim, não. Levanta, eu tenho um propósito, eu tenho um caminho muito grande ainda para você seguir, vamos embora. E eu quero dizer para você, agindo Deus, quem impedirá? Não é a força do meu braço, mas quando nós não cuidamos e abrimos as janelas, as portas, o acesso à nossa alma, através de notícias, isso acontece facilmente com a gente. Mefibosete estava lá naquele lugar chamado Lodebar. E a Bíblia nos fala que o rei mandou um mensageiro. Sabe que Deus também tem mensageiros? Deus também tem mensageiros. E hoje Deus está me usando aqui essa noite para ser um mensageiro na sua vida. Para que você entenda que Ele está falando com você. Porque só você sabe como está o seu coração aqui essa noite. Só você e Deus sabe o buraco que você se enfiou. Só Deus sabe a tristeza e a depressão que está no seu coração. Só Deus e você sabe como está sendo esse fim de ano. Só Deus e você sabe como está sendo este ano para você que está se findando. Mas você pode ter chegado no início deste ano de 2023 em Lodebar. Você pode ter chegado no início desse ano numa caverna. Mas você só vai continuar aí se você quiser. Porque hoje tem um mensageiro do rei aqui. E Davi mandou um mensageiro. Quando chamou por um momento, tem alguém? O rei pergunta, tem alguém? Tem alguém da descendência real? Quem é filho do rei? Levanta a mão. Então é contigo que Deus está falando. Tem alguém da descendência real? Para que eu possa usar de misericórdia com ele? E um homem chamado Ziba diz assim: olha, rei, tem um. Mas ele não vale nada. Ele não serve para nada, rei. Ele é aleijado de ambos os pés. É coxo. Não tem utilidade nenhuma para o Senhor. E
E o rei fala assim: eu não preciso dele para fazer nada por mim. É ele que precisa que eu faça por ele. Manda chamar. Manda um mensageiro. E o mensageiro vai lá na casa de Maquir, filho de Amiel, naquela cidade medíocre, pobre, desprezível, chamada Lodebar. E eu fico imaginando a cena daquela carruagem real chegando na porta da casa de Maquir. Um mensageiro do rei, dizendo assim: olha, Mefibosete está aí. E eu acredito que quando o Mefibosete vê aquela carruagem chegando, ele treme na base. Me acharam. Eu vou morrer agora. Eu sou o único descendente de Saul. Vou acabar com a minha vida. Mas ele chega e fala assim, o mensageiro chega e fala assim: ó, o rei te chama. O rei te chama. E quando aquele homem é levado à presença do rei, ele se joga aos pés do rei. E diz assim, e o rei, antes de qualquer coisa, diz assim para ele: não temas. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque é o medo que faz tudo isso com a gente. É o medo que nos leva para a caverna. É o medo que nos leva à depressão. É a insegurança que ninguém pode nos socorrer, que ninguém pode mudar o diagnóstico, que ninguém pode mudar a nossa história, que a nossa sentença já está dada, que ninguém pode nos livrar-nos da morte. É isso que nos leva para esses lugares. E o medo. Porque a gente abre uma porta na nossa audição e ela vai enraiza no coração. E a primeira coisa que nos traz medo. Quando Jairo chega diante de Jesus e fala assim: oh, meu filho está doente, minha filha está doente, eu só tenho essa menina, ela tem 12 anos, por favor, Jesus, vá lá em casa curá-la. Jesus fala: eu vou. Mas enquanto Jesus estava se preparando para ir, chega um mensageiro. Chega um mensageiro e diz: olha, acabou. Não adianta pedir mais. Ela já morreu. Oh, aleluia. Já disseram isso para você? Não tem jeito mais? Pois a palavra de Jesus para aquele Jairo é a mesma que Jesus está falando para você aqui agora. Não temas, crer somente. E quando aquele homem já aleijado chega diante do rei, o rei fala assim: não temas, eu vou usar de misericórdia com você, eu vou restituir você, eu vou te dar tudo que você tinha, todas as terras que seu avô tinha, todas as terras que seu pai tinha, todos os servos que seu pai tinha. Você não vai mais viver nessa miséria, nessa pobreza, você não vai precisar ficar naquele lugar desprezível, naquele lugar árido, naquele lugar pobre, lá chamado Lodebar. Você não vai precisar mais viver de ajuda dos outros, de favor dos outros. Eu tenho algo especial para você, e você vai ter tudo o que você perdeu. E tem mais, eu quero te tratar como um filho, eu quero que você venha morar no palácio, eu quero que você coma na minha mesa como um filho do rei, todos os dias da sua vida. Oh, meu irmão, você pode dar um glória a Deus por isso? Esse é o Deus que muda a situação, que muda a história, que manda uma mensagem de vida para aquele homem que só tinha ouvido mensagem de morte, de desgraça, uma vida inteira, vivendo no meio da miséria, uma vida inteira. Mas o rei mandou uma mensagem para ele. Assim como Deus chega diante daquela caverna e entrega uma mensagem para Elias. Eu queria que você se colocasse em pé. E eu finalizo aqui. Eu quero que você medite na sua situação. Eu quero que você medite em que situação você se encontra neste momento. E você tem a opção. Você tem a opção de continuar aonde você está, devido a essa situação, essa notícia que te levou para este lugar. Ou você pode
ouvi o mensageiro do rei, um humilde servo, né, que estou nessa condição essa noite, dizendo: olha, o rei te chama. Olha, essa caverna não é para você ficar aí. Olha, eu tenho um caminho longo para você perseguir. Olha, eu posso mudar essa história. É interessante, nós entendemos que a Bíblia nos mostra que, diferente de Satanás, Deus espera um convite. A Bíblia diz que Deus está à porta e bate. Olha a diferença. Deus está à porta e bate. Espera um convite para que você abra essa porta. Aí sim, abrir a porta para Deus e convida Ele a entrar na sua vida. E aí muda toda a história, porque quando Jesus entra, quando na sua vida, Ele muda a história. Ele vai te trazer alegria, Ele vai te dar forças. Você vai ver que o sobrenatural de Deus acontece. Basta você crer. Mas Satanás não. Satanás, ele manda um mensageiro. E você abre a porta. E a brechinha que você deixa de dúvida já é o suficiente para ele invadir. Invade a sua vida. Invade o seu coração. Invade a sua mente. E só coloca coisas terríveis. Você vai morrer. Isso não vai dar certo. Para você não tem jeito. Acabou. Já era. É o fim. Pede a morte. Não vale a pena viver. Para que ficar aqui? Não tem mais jeito. Entra nessa caverna. Dá um fim na sua vida. Não tem mais jeito para você. Satanás, ele invade os corações. Mas Deus não. Deus espera o convite. Senhor, entra na minha vida, muda tudo. Eu quero, meus ouvidos têm que estar atento. É a tua voz. É a tua palavra. É aquilo que te alimenta. Não é notícias ruins. A Bíblia diz que o justo não temerá os maus rumores. E às vezes nós somos extremamente abatidos por situações que nós ouvimos. Nós vamos cantar este hino. E se você quer aceitar o convite do rei, assim como o rei mandou lá na porta de Mefibosete, para mudar a história dele, para restituir ele, para fazer que ele assentasse à mesa do rei. Que este é o lugar do Filho de Deus, é a mesa do rei. E se você não está nessa condição, se você está numa caverna, se você está num lugar difícil, se você está passando um final de ano terrível, isso aqui é uma mudança para 2024, aceite o convite do rei e venha aqui à frente e nós estaremos orando por você enquanto cantamos este hino. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus, chega mais para frente aqui, por favor. Dá espaço aqui. Tem até o altar de Cristo.
O Rei te chama. Deus tem uma mudança de vida aqui essa noite. Deus tem transformação aqui essa noite. Deus tem restituição aqui essa noite. Igreja, estende tuas mãos para cá. E você põe a mão no seu coração. Você que está aqui na frente, põe a mão no seu coração. E você que está aí no seu lugar, estende para cá. E você escute a voz de Deus. Não é a voz do pastor Anselmo, mas é a voz do Espírito Santo de Deus que está aqui, que tocou no seu coração e você ouviu esse chamado. E vai falando para o Senhor a sua situação. Desabafe como Elias desabafou. Conte Ele o que te trouxe nessas cavernas. Conta a Ele o que você está fazendo aqui. Por que você está aqui? Fala para Ele. Fala para Ele que essa notícia, que esse diagnóstico, que essa situação te julgou aqui, que você está sem forças para sair deste lugar, que você precisa dEle, mas que você ouviu a voz dEle nesta hora, e você tem a certeza que o seu lugar não é nessa caverna, que o seu lugar é a mesa do Rei, porque você é filho dEle, e Ele te ama, e Ele te chamou, e você está aqui, e você vai sair daqui com a sua vitória em nome de Jesus. Começa a falar ao Senhor, erga a sua voz. Igreja, vamos interceder aqui. Soberano e eterno Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Oh Deus, porque a Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, penetrante, Senhor, e obrigado porque o Senhor nos ama. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem uma palavra para nós essa noite de mudança, de transformação, de milagre, numa noite tão propícia, num culto tão propício como este, que é um culto, Senhor Deus, de transformação, porque milagre é transformação. E nós estamos aqui, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra, estamos aqui porque ouvimos o Teu chamado, nós estamos dispostos a sair deste lugar, esse buraco que nós enfiamos, Pai, que Satanás nos julgou aqui, Senhor, porque nós ficamos com medo, Pai, nós tememos, Pai. Essa é a realidade, nós somos fracos, Senhor. Oh, Senhor, insignificantes, Pai. Não temos força nenhuma em nós, mas nós confiamos em Ti, meu Deus. Esperamos no Senhor, Pai. Esperamos, Pai, no Senhor, porque o Senhor nos ama e nós sabemos e sentimos esse amor. E só o Senhor pode nos tirar daqui, Senhor. Nos ajuda, nos levanta, Senhor. Muda a nossa história, muda a nossa vida, Senhor. Nos leva, Senhor Deus, para lugares melhores, Pai. Que possamos sair daqui transformados, na certeza que o Senhor nos cuida, que o Senhor nos chama, que o Senhor muda a nossa história. Basta que nós abrimos essa porta, Pai. Não a porta para Satanás entrar, não a brecha para Satanás entrar, mas abrimos a porta para o Senhor entrar, para o Senhor reinar, para o Senhor transformar, para o Senhor restaurar, para que possamos sair daqui, Senhor, alegres, felizes, Pai, porque o Senhor está trabalhando ao nosso favor, porque o Senhor está mudando a nossa história nesta noite, Pai. Oh Deus, e a partir de hoje, Pai, a nossa alegria será outra, Pai. A partir de hoje, Senhor Deus, nós não estamos mais caminhando, Senhor Deus, para o funeral da nossa história. Nós estamos caminhando, Pai, com o Senhor que é o nosso general. É o Senhor que vai adiante, é o Senhor que luta nossas lutas. O que precisamos é confiar em Ti, Pai. E nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso ser. Estamos dispostos a ouvir o Teu chamado, estamos dispostos a converter o nosso caminho, a mudar a nossa história, a mudar, Senhor Deus, o que nós traçamos para a nossa vida de derrota e vivemos a partir de hoje de vitória, Senhor Deus, porque o Senhor vai fazer essa mudança em nossa vida, na nossa mente e nosso entendimento. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um que aqui está, Pai. Senhor, muda essas histórias, essas vidas, Senhor. Transforma essas situações, meu Deus. Alegra esses corações, Senhor Deus. Oh, Pai, que os ouvidos, Senhor Deus, do seu povo, Senhor Deus, estejam ouvindo apenas, Senhor Deus, disposto, Pai, a ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Que a voz do Satanás, a voz da notícia ruim, a voz da desgraça, a voz do desânimo, a voz do que não vai dar certo, a voz que eu não tenho jeito, a voz que esse diagnóstico é para a morte, a voz, Senhor Deus, de tudo aquilo, Pai, que Satanás tem falado, Senhor Deus, ao ouvido deste povo, Pai, seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Nós ministramos vitória sobre este povo, vitória sobre a sua igreja, Senhor Deus, e que a partir de hoje, Pai, haja transformação, Senhor Deus, na vida dessas pessoas, meus irmãos, e assim eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Se você crê nessa palavra, dá um aplauso ao Senhor e pode voltar para o seu lugar.